Hoje ouvi uma palestra ou um palestrante ridicularizando a doutrina espírita. Quero perguntar por que isso acontece e como o espiritismo se relaciona com as demais religiões. A doutrina espírita não tem nas demais religiões nenhum sentimento de rejeição ou de tentativa de desconstruir as suas verdades. Para a doutrina espírita, a única doutrina que se opõe a ela e que é, na verdade, o oposto do espiritismo é o materialismo, o ateísmo. Porque o ateísmo é que faz com que o homem negue tudo que é o espiritual. Mas todas as demais doutrinas, católica, protestante, budista, shintoísta, muçulmano, judeu, que mais que você queira buscar, todos eles são espiritualistas. Todos falam da continuidade da vida, falam da imortalidade. Então, por que motivo a gente iria ficar assim, denegrindo a imagem de outras doutrinas, quando, na verdade, nós temos tanta coisa para falar de espiritismo? Houve um período, na primeira metade do século XX, em que a Igreja Católica tinha uma posição muito ferrenha com relação às demais doutrinas. E você vai encontrar, nesse período da primeira metade do século XX, algumas obras espíritas que são bastante combativas com relação à Igreja Católica, principalmente. Mas isso é uma circunstância daquela época, em função de um cenário que não existe mais. Hoje, se você perceber, não existe o menor traço de distância em termos de tentativa de desconstrução de outras doutrinas através das verdades espíritas. Muito pelo contrário. Todos são nossos irmãos. Quando nos referimos a outras doutrinas, temos sempre o cuidado de falar construindo, falar dos aspectos positivos que essas doutrinas possuem. E quando, por algum motivo, a gente se refere ao período da Idade Média, com tantos equívocos que foram cometidos pelo cristianismo daquela época, é sempre comum os oradores espíritas dizerem: não estamos criticando a Igreja Católica, estamos falando de nós mesmos encarnados naquela época. Por isso que hoje estamos aqui. Estamos hoje tentando reconstruir o cristianismo que nós mesmos lá atrás acabamos contribuindo para desqualificá-lo. Então, resumidamente, dentro da sua leitura, o Espiritismo não tem o propósito de estudar outras doutrinas para desmerecê-las. Nós não possuímos estudos, vamos estudar os erros da doutrina tal, os erros. Não, ao contrário. Nós estudamos para dizer, veja que sabedoria existe aqui, e tentando encontrar os elos de conexão. Nós estamos atrás daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. E você falando nisso, Jorge, eu lembrei que nós temos já, e quando eu vi pela primeira vez isso num evento espírita, né, aqueles encontros de vários religiosos, interreligiosos, eu achei o máximo. Né? Eu lembro que o primeiro que a gente transmitiu foi o pessoal lá da Paraíba, e o professor Severino Celestino, recebendo o padre, o pastor, os amigos de escolas religiosas, e por aí vai, a irmã Aina. Então, assim, a gente vê que acho que é por aí. O que nós temos que entender, né, Jorge, que o nosso objetivo é somar naquilo que pode nos unir. Nós temos tanto para falar de espiritismo que não dá para você ficar perdendo tempo com o negativo. Exatamente. Tem sentido. Eles têm tanta coisa boa que eles fazem. E assim, sabe, Rubens, houve um tempo em que a gente falava muito que a gente tinha que caminhar na direção da tolerância religiosa. Já passou esse período. O período da tolerância religiosa já ficou para trás, porque tolerar é tolerar. Eu tolero ele, ele me tolera, a gente se tolera e vamos levando. Hoje não é mais. Hoje estamos mais para frente. Hoje é trabalho em rede. O que é trabalho em rede? É eu chegar no padre e dizer assim, padre, você tem um trabalho maravilhoso aqui com o pessoal que é drogado, e nós do Centro Espírita queremos ajudar o seu trabalho. Me diga aí o que é que o senhor precisa, me fale o que é que a gente pode ajudar, que a gente faz a campanha lá no Centro Espírita e traz para o senhor aqui. O que é que o senhor precisa lá para o seu centro? Então, qual é o sentido que tem a gente ficar, não, o padre tem, vamos fazer um igual e melhor que o dele? Não tem sentido, é trabalho em rede.
Trabalho assistencial é trabalho em rede. É assim que tem que ser. Então, se a gente entender isso, a gente começa a perceber um pouco mais a proposta essencial do cristianismo e da própria mensagem do bem. Por que eu vou inventar a roda se ela já foi Oh, meu inventada? Deus! Não é? Então, se o trabalho está indo bem e a gente pode apoiar, você falando isso, eu lembrei do trabalho dos amigos do Fraternidade Sem Fronteiras, que vai abraçando os projetos e vai somando, e é aquele trabalho de doação. Gente, tem que entender que o importante é fazer o bem. Entendeu? Se alguém está fazendo, eu não preciso competir com o bem que está sendo feito, eu posso somar com esse bem.